Falando em racismo, no futebol ainda repercutem as declarações racistas do presidente da Conmebol, Alejandro Domingues. O governo federal se manifestou contra a fala do presidente em nota assinada pelo Ministério do Esporte. Só que, até agora, quem mais poderia se manifestar em nome dos clubes brasileiros? A CBF, fechou a boca. Não houve qualquer ação formal da entidade sobre o ocorrido no Paraguai. Está aí a nota do Ministério do Esporte do governo federal, repudiando as declarações do presidente da Conmebol, Alejandro Domingues. Ô, Alicia, queria saber logo, né? Cadê a CBF, né? Tô ouvindo daqui o silêncio da CBF, só o silêncio, né? Agora nenhuma nota até aqui, nada, nada, né? Nem para dizer assim, repudio, né? Não quer dizer muita coisa, é só um repúdio, né? Já seria pelo menos um movimento. Nem isso. Nem isso, Diego, nem o que é fácil fazer está sendo feito, né? Eu escrevi hoje sobre isso, falando justamente sobre esse silêncio ensurdecedor da CBF e dos clubes brasileiros diante de uma fala completamente absurda, racista, de que deveria causar indignação ao país que é, além de tudo, o maior financiador da Comebol. Se não existe Libertadores de fato sem clubes brasileiros, não existe Comebol sem clubes brasileiros. O Brasil hoje domina vastamente o continente do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de títulos, e nem isso dá coragem suficiente para que os principais representantes do nosso futebol se posicionem de maneira mínima. Né? É isso que a gente está falando, a gente não espera um movimento, um piquete, uma coisa na porta, uma greve, saírem em retirada da confederação, não é isso, mas é pelo menos se manifestar publicamente e repudiar publicamente a fala do Alejandro Domingues, que, lembrando, disse que a Libertadores sem clubes brasileiros seria como o Tarzan sem a Chita. Então, associando os clubes brasileiros a um chimpanzé, num momento em que a confederação é tão criticada por fazer tão pouco em relação ao racismo. A gente sabe que a parte do dinheiro é a parte mais importante, né? O tal do money talks, então ninguém quer se indispor, mas a verdade é que enquanto a gente não falar publicamente sobre esse tema, enquanto a gente não nomear o problema e não disser, né, não gritar aos quatro ventos que isso não pode acontecer, a gente vai continuar ouvindo pessoas como um ex-jogador paraguaio que gravou um vídeo dizendo que tudo isso é uma grande besteira, porque não existe racismo no futebol, e pedindo ao Alejandro Domingues que envie uma carta ao Palmeiras para dizer que futebol é coisa de homem, homem forte, e que, portanto, ninguém, né, deveria estar aí choramingando por causa de uma coisa que, segundo ele, não existe. Esse tipo de estupidez vai seguir viva enquanto os principais clubes brasileiros, a CBF e pessoas que têm grandes plataformas não se posicionarem diante de uma coisa tão absurda quanto aquela que aconteceu no sorteio da Libertadores e da Sul-Americana. E no caso da CBF, é uma das confederações de futebol mais poderosas do mundo, né? O Brasil é pentacampeão mundial, é uma confederação muito rica, presidida pela primeira vez por um homem negro, que colocou a luta antirracista no topo da sua pauta, porque é de fato um dos assuntos mais importantes que a gente precisa combater no universo do futebol. Então, pode ser que esteja acontecendo uma grande movimentação política nos bastidores, mas pelo menos publicamente a gente não viu os principais representantes do futebol brasileiro se manifestarem institucionalmente. E isso é muito grave. Da Conmebol a gente já espera pouco mesmo, mas dos clubes brasileiros e da CBF eu confesso que esperava mais. Pois é, vamos falar sobre isso também, Mili. O Edinaldo Rodrigues até agora não se manifestou, o presidente da CBF, a CBF como entidade também não. Você escreveu sobre isso também para o UOL, né, que um posicionamento, não se posicionar contra a Conmebol é também, né, como se fazer uma espécie de, digamos assim, consentir com o racismo, né, Mili? É. Tem o título de um livro que eu gosto muito que se chama Viver é tomar partido. Viver é tomar partido. Então, quando a CBF não toma partido, ela toma partido. Quando os clubes não tomam partido, eles tomam partido. E olha que delicado. Qual é o partido que eles estão tomando? O do racismo. O silêncio é tão grave quanto a manifestação desse que a gente está vendo aí, Alejandro Domingues, rindo depois de fazer o comentário racista. O silêncio da CBF é cúmplice do racismo. O silêncio dos clubes brasileiros é cúmplice do racismo. Não existe ficar em cima do muro. Não tem muro para ficar. Tem um lado e tem o outro da fronteira.
De um lado estão os antirracistas, a Leila Pereira, encabeçando essa luta. E do outro, os que calaram. Qual é o outro lado? O do racismo. É muito simples. É muito simples. Mas as pessoas não querem falar com essas palavras, talvez, ou ver com esses olhos, mas são só essas duas opções que a gente tem. Nesse caso, não há as nuances. Tem o lado do racismo e tem o lado do antirracismo. É. Olha, chegou um superchat aqui fazendo comparação, também fala sobre o silêncio de alguns jogadores que se manifestaram em relação ao gramado sintético, Alicia. O Vocês da Imprensa, é assim que ele se intitula no YouTube aqui de UOL Sport, está fazendo essa comparação. O que você acha? Eu acho uma comparação válida, né? A gente já tinha falado sobre isso até no caso do Luigi, em que muitos dos clubes aí sim se manifestaram, inclusive o São Paulo, o Corinthians, grandes rivais do Palmeiras, se manifestaram em apoio ao Luigi, em repúdio aos atos racistas sofridos por ele, pelo Figueiredo, pelos jogadores do Palmeiras lá no jogo contra o Cerro Porteño, mas a gente não viu grandes figuras do futebol como o Neymar, o Lucas, os líderes desse movimento contra o gramado sintético se posicionarem nem lá no caso do Luigi e nem no caso agora da fala do Alejandro Domingues, né? O Bruno Guimarães da Seleção Brasileira foi perguntado na coletiva aqui em Brasília e disse que era um absurdo, né, que repudiava o que tinha sido dito, que o presidente da Conmebol tinha mais o que fazer do que ficar falando esse tipo de coisa, mas que ele não ia dizer, né, nada além disso, porque sabia que podia sofrer retaliação. Então, a gente sabe que o risco existe, mas eu falo muito isso em relação ao Neymar. Né? Não dá para você querer ser ídolo só com a parte boa de ser ídolo, só com a parte fácil de ser ídolo, que é você ser paparicado, todo mundo passar pano porque você faz, passar a mão na sua cabeça, ter todo o dinheiro do mundo. Ser ídolo também é precisar ser exemplo, e ser exemplo às vezes tem custo, é chato, você precisa se arriscar, dizer coisas pelas quais você pode sofrer alguma represália. Agora, para que ser ídolo, para que ter uma plataforma desse tamanho, se você não vai utilizá-la num momento como esse, em causas tão importantes? E a gente está falando, inclusive, de muitos desses jogadores que são homens negros, então também é muito complicado, né? Eu aqui do meu lugar de fala de uma mulher branca, cobrar um homem negro para que se posicione contra o racismo, mas a gente vê muitos desses jogadores usarem as suas plataformas quando lhe convém, como foi o assunto do gramado sintético. E eles poderiam certamente contribuir muito nessa causa se fizessem a mesma coisa, se colocando num caso como esse, até porque não existe futebol, não existe Libertadores, Sul-Americana, brasileiro, nenhum campeonato sem os jogadores. Então eles talvez sejam aqueles que detêm o maior poder nesse momento e que têm sido algumas das maiores vítimas também do racismo no futebol. Então também me decepciona, assim como vocês da imprensa, não ver os jogadores fazendo um grande movimento nessa hora tão importante. Pois é. Olha, depois do intervalo vamos falar sobre seleção brasileira. O Brasil segue a preparação para pegar a Colômbia amanhã em Brasília, onde estão as minhas duas colegas. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente fala sobre isso, sobre a seleção de Dorival Júnior. Até já. Bom, aqui no YouTube a gente segue ao vivo, Mili, e os clubes também não se posicionaram, né? Além do Palmeiras, da Leila Pereira e tal, até agora, nada. E você quer ver, a Alice estava falando, eu pensei numa outra complexificação, assim, dessa história. Porque a Alice tocou num ponto assim, nós duas mulheres brancas, a gente fica numa posição muito delicada para cobrar qualquer jogador, negro especialmente, para se manifestar, né? Até porque lutar contra o racismo é um problema das pessoas brancas, né? Mas você veja, a Leila, ela se manifestou, a Leila encampou a bandeira do feminismo, né? Tá dando passos, mas ela saiu nessa liderança aí, dentro do futebol. Quando o Abel foi machista, caíram em cima da Leila, nossos colegas. E a Leila não vai se manifestar? Posso ter perdido alguma coisa. Você viu alguém se manifestando, Alicia, cobrando os jogadores dos movimentos negros? Não. Pois tem muito essa questão, né? Porque a gente vai como é que fala, nas vértices, né? Nos encontros, e aí vai um debate enorme, né? Um debate enorme sobre Isso. essas questões. Mas o fato é que quem tem a caneta na mão e tem poder, e poderia agir com um poder de influência grande, né? Tá perdendo a oportunidade, porque até agora a gente não viu nenhuma movimentação efetiva. E, infelizmente, o Alejandro Domingues, que é um palhação, né, Alicia?
vai continuar no cargo. Pelo menos até aqui, a tendência é essa, né? Porque não parece que nada vai acontecer com ele. Não, né? Há um momento em que nem sequer uma nota de repúdio no Twitter, no X, no Instagram, que é a coisa mais fácil de você fazer, se nem isso é feito, imagina se alguém vai fazer um movimento concreto de pedido de impeachment, de alguma coisa assim. Não vai. Não vai encontrar respaldo nos outros países da América do Sul, provavelmente. A gente tem visto o nível dos dirigentes e das notas oficiais que eles soltam toda vez que tem algum caso aqui no Brasil, que é basicamente dizendo que o brasileiro reclama de tudo, que é mimimi. Essas pessoas não vão respaldar. Mas os clubes brasileiros poderiam, sim, encampar essa luta, né? E o risco, gente, é baixo. A Conmebol vai fazer o quê? Vai expulsar o Palmeiras? Vai expulsar o São Paulo? O Flamengo da Libertadores? Não vai. Não tem a menor possibilidade disso acontecer. Então, assim, você se indispor, não querer nem se indispor politicamente diante de um assunto tão importante, é muita covardia, os dirigentes brasileiros estão sendo covardes, a CBF está sendo covarde ao não apoiar uma causa tão importante com um risco tão baixo. Pois é, deixa eu agradecer a você que está assistindo a gente pelo YouTube, deixa seu like aí na nossa transmissão para que mais pessoas recebam o nosso sinal. Agradecendo aqui ao João Ribeiro que está conosco. Valeu, João Ribeiro, é isso aí, tem que procurar mesmo, quem está com algum problema de saúde mental tem que procurar ajuda, é isso aí. Abraão Alves está conosco, Dani Malacrida aqui também, Carlos Albuquerque, Everton Oliveira, todos no YouTube de UOL Esporte, tem também a galera do YouTube do UOL, David Assis, Jader Coutinho, Fábio, obrigado pela sua companhia. Bom, eu estou de volta.